saya sobre tempo. Olha isso aqui, o massa maluca. Bom, depois desse primeiro painel sobre companhias abertas, sobre a CEP, guiado pelo Fernando, temos agora o prazer de falar sobre supervisão e alterações regulatórias, né? Falar basicamente sobre o trabalho da STM, Respeito de Leis de Desenvolvimento de Mercado, que lidera o trabalho das normas, da regulamentação da CVM, que inclusive já foi citado, e o autor foi muito citado ao longo desses dois últimos painéis, tanto pelo presidente João Pedro, quanto pelos demais painelistas. Então, o autor Berger está falando com isso, que eu falo algo errado, há 20 anos na CVM, 10 anos com os pentementos da SDE. O Antônio é mestre em Direito aqui pela FGB, Direito e mestre em Direito da Regulação. Fez 2 faculdades, fez Economia pela FNJ e Direito, né? Temos aqui uma dupla graduação. Na sequência, eu gostaria de apresentar o professor Vitor Cutrucci, que é professor de Direito Comercial da UERJ, professor de Direito Empresarial do IBMEC, doutor pela USP, a professora Ana Carolina Weber, que até há pouco tempo era professora aqui de Direito Empresarial da FGV, a doutora pela USP, mestre pela FNJ, pela UERJ, desculpe, pela UERJ em Direito Internacional e formada pela UERJ também, e sócia do Ana Weber Advogados Associados e nossa árbitra aqui entre outros árbitros desse painel. E finalmente apresentar o professor Júlio Visal, que é professor da PUC, por exceção do CVM, se eu puder falar um pouquinho depois sobre isso também, durante o painel. É mestre de administração pelo IBMEC, sócio do Shedrack Advogados, comentar também que eu pulei o professor Vitor Cutrucci, que também é sócio do IBMA. Finalmente, vou passar aqui a palavra para a professora Ana Weber, que vai fazer a moderação no espanhol. Agora, escutam, bom dia a todos e todas. É uma alegria voltar a casa. Agradeço, em primeiro lugar, Zora, Caio, Ricardo, pelo convite. Fiquei muito feliz de poder integrar o painel com vocês que eu já conheço há muitos anos, mas nunca tive, acho que talvez, uma interação tão próxima. Se quando o Vitor lembra, na época de BMA, que eu fiz uma pesquisa lá para a Gisela há muitos e muitos anos, quando estava saindo da área pública e indo para a iniciativa privada. É uma alegria, e é uma alegria também traçar desse tema, que é a parte de regulação da CVM. A gente estava conversando um pouco antes com o Tony, com o Júlio. Aqui na casa a gente teve uma oportunidade de participar da audiência pública de OBA. Eu tive alguns alunos, a gente conferiu para ver um esforço para naquele período, e eu acho que os alunos puderam aprender bastante com isso. Nosso painel, a gente vai tratar um pouco no primeiro momento da atuação regulatória. O Antônio vai contar um pouco para a gente como que a CVM, com base na 6385, com toda a sua estrutura interna, funciona nesse seu braço de atuação. E depois vamos, então, com a colaboração do Jubi e do Vitor, poder tratar um pouco da agenda regulatória para esse ano. Também já se iniciou em 2024. Então, Antônio, a palavra está com você. Muito obrigada por estarem aqui. Júlio, Vitor também, obrigada por participar. Obrigado, Ana, pela tradução. Eu vou falar aqui até para que a gente possa passar aqui alguns slides que a gente fez para facilitar aqui a apresentação da STL. Mas primeiro eu queria agradecer muito o convite por estar aqui hoje, estar nessa casa. Estive há muito pouco tempo atrás, eu me formei recentemente aqui de mestre, dando o mestrado aqui acadêmico de Direito da Regulação, então é uma alegria especial retornar aqui. E aproveito aqui para saudar alguns colegas meus quando pensa que se formou junto comigo. Bom, a SDM, vou passar para a próxima e fazer também o pequeno disclaimer, entendeu? Lá não, bit sutra. Mas pode.
Bom, os tópicos aqui hoje, né, que são as nossas atribuições, um pouco do arcabouço regulatório que rege a nossa atividade de normatização, o processo em si, né, GAB de 25, e o fomento à inovação financeira, que é o braço aqui importante da nossa atividade mais tempo. Bom, ao contrário da CEP, não é uma crítica, esse daí nos prendês é pequeno, né? Nós temos em torno aí de 15 servidores, nós temos duas gerências, né? Uma parte de assessoria e, e suporte administrativo, que são super relevantes para que a gente possa focar aqui nossa atividade no que é o essencial. Falamos aqui nos painéis anteriores também de concurso público. Interessante dizer que nós temos dois concursados que integraram a equipe luta recentemente e que são advogados que se formaram de direito e que optaram, né, pela carreira na CDL, são jovens, com em torno de 26 a 29 anos. Então, interessante também ver que é o caminho, né, que se apresenta para que aí deseja seguir esse rumo, essa trilha. Já é isso, já essa experiência pequena, a gente se divide em duas gerências, eu vou passar um pouquinho mais adiante, né, como os assuntos são divididos entre essas gerências, e a parte de assessoria técnica, né, auxilia muito no braço de inovação financeira, que a SDL acaba tendo o papel de protagonista dentro da casa. Bom, nossas atribuições. A principal delas é a condução do processo de normatização dentro da CVM. Então, a gente pega basicamente todos os termos, né, que a CVM tem competência para regular, exceto normas contábeis. Tem todo o preventivo próprio, junto o CPC, etc. Então, todos os outros, fundos de investimento, companhias abertas, ofertas públicas, tudo isso passa pela SDE. No âmbito desse processo, a gente também elabora estudos, inclusive de impacto regulatório, para né, o processo administrativo consiga avançar. A gente também interage, né, com outros componentes organizacionais nessa revisão de normas. O Feroldo comentou aqui esse trabalho que acaba dedicando, né, algum tempo do dia a dia dele, que é interagir conosco. Então, a SDN ela não conduz um processo de normatização sozinha, ela interage muito com as áreas da CBN, em especial as áreas que aplicam determinada norma, que fazem a supervisão de determinado assunto. Então, essas interações são muito frequentes e são muito ricas, né? Então, a gente estressa bastante, discute bastante, a gente tenta levar uma posição para o colegiado de consenso. Acredito que a gente chega nesse consenso da maior parte das vezes. Algumas vezes não, mas a gente é muito respeitoso e entender que existem condições diferentes de levar as duas posições para o colegiado do IPA. A gente tem também planeja e conduz as reuniões do colegiado de regulação, onde a gente tem as reuniões ordinárias do colegiado às terças-feiras, e às quartas-feiras a gente tem reuniões para tratar de assuntos regulatórios, que são assuntos que demandam uma discussão mais aprofundada. A gente vai ali outras vezes na denúncia mesmo de uma norma, vai artigo, discute orientação, vai vez, então é um teco ali que é necessário para que a gente avance e leve adiante uma norma mais adequada para o mercado. A SDM também propõe a agenda regulatória para o colegiado. Essa proposição a se dar no final ali de cada ano, olhando para o futuro, olhando para o ano subsequente. Então, mais ou menos em dezembro, novembro, dezembro, a gente propõe delejar, né, uma agenda regulatória para o ano seguinte. E, claro, né, isso é super realidade para o nosso trabalho, porque é a nossa priorização. A gente tem mais processos de normatização do que a gente consegue efetivamente tocar em determinado ano, então a gente tem que fazer essa priorização. E é importante essa sensibilidade do que é, em determinado momento, necessário para a gente priorizar e dar conta aí do nosso dever.
e outras atividades correlatas que recentemente têm crescido muito, tomado muito o nosso tema, que é essa agenda de inovação financeira. Então, na SBN, né, a gente coordenou, a gente liderou o seu box regulatório, né, da CVM, que agora a gente está fazendo uma migração desse seu box regulatório para o ambiente do lado, que é o Laboratório de Inovações Financeiras da CBN, em parceria com o BIT, com a BDE. Então, a gente está levando isso para lá, esse ambiente para lá, e quer ter novos processos de admissão, quer ter novos ciclos, não só para o seu box regulatório, que é um ambiente que seja o empreendedor já está preparado para receber uma licença e começar a operar no dia seguinte, mas também o ambiente de prototipação, de prova de conceito. A gente fez uma parceria interessante aqui com o Lab, com a ajuda também da Fenasbac, para que a gente possa fomentar esse ambiente. Estamos também acompanhando os testes de valores imobiliários, né, no DEX. Uma agenda de Open Finance também, que a gente está interagindo com o Banco de São Paulo para levar, né, a portabilidade de investimentos também como um serviço dentro do Open Finance. Iniciativas de Blender Finance, temos diversos GTs por entidades de mercado, que a SDM participa representando a CBE, e muito importante também o projeto de lei. Então, projetos de lei que tenham uma repercussão para o mundo, né, CBM, para os assuntos de competência da CBM, a SDI sempre é chamada também para colocar, né, o parecer, a opinião e sobre isso. Bom, a gente se divide da seguinte forma, né? A gerência de normas BU fica com os temas de emissores, né, que são companhias abertas, ofertas públicas, os intermediários e infraestruturas de mercado. Gerência de norma 2, os foros de investimento, os agentes regulados e serviços financeiros são o que a gente chama aí de... São os consultores, são os analistas, são os gestores, administradores de carteira. E o tema de securitização. E, por fim, a assessoria técnica, que não só auxilia esse braço aí de inovação, como também trata-se de alguns projetos normativos. Vou dar alguns exemplos aqui. Projeto de crowdfunding está com a assessoria técnica, projeto de influenciadores, que a gente vai falar também, está lá. Então, um projeto que muita gente não consegue, muitas vezes, encaixar em algumas das gerências, ou a gente entende que tem alguém mais equipado para trabalhar mesmo da assessoria, a gente coloca lá para dar esse fluxo também. O Fernando comentou que são muitos temas, né, que a gente lida aí dentro do assunto do mercado de capitais. E são mesmo, assim, coloquei ali algumas palavras, mas eu acho que durante um dia de trabalho assim, normal, ordinário, eu devo limitar para os 10 temas diferentes. Não, é muito dinâmico, né? A gente está toda hora interagindo, conversando com entidades. Então, coloquei aqui os mais importantes, né? Com companhias abertas, mercados de bolsa, mas a SDM lida com essa gama aí de temas que é de amplo, e isso ocorre em bases quase que diárias. Bom, alguns números, né, sobre a nossa atividade em termos de normas editadas. A gente teve 40 em 2022, 12 em 2023, 16 em 2024. Importante mencionar aqui que nessas 40 a gente está contabilizando aqui o finalzinho de um processo que a gente teve que lidar, que foi o processo de revisão e consolidação das normas, né, que foi editado um decreto 10.39, que mais que a música teve um novo plano visual deste jogo, que falhou repetir fino no estoque regulatório, avaliar, né, quais normas ainda estavam vigentes, quais não estavam, quais poderiam ser revisadas e consolidadas, que determinou que tudo fosse considerado resolução. Só a CBI, até esse decreto, tinha as instruções CDLM, e depois disso a gente transformou todo o nosso estoque regulatório em resoluções. E foi um exercício assim, muito interessante. A gente realmente conseguiu diminuir muito o que a gente chama de normas principais da CVM. Então, hoje a gente tem na SDM
ou seja, esse conjunto todo de assuntos, excluindo normas contábeis, 66 normas principais. É muito, mas não é tanto assim quando a gente considera todos os assuntos que a gente tem. E recentemente a gente divulgou também nesse site que está aí uma planilha com todas essas normas, com as 66 normas principais que hoje estão vigentes e que lidam, né, com esse sistema todo, exceto em normas contábeis. Também é interessante a gente falar das consultas públicas, né, que tiveram 7, 23 e 4 de 2024, e do número de reuniões de regulação. A gente tem as quartas-feiras do ano, né, que a gente utiliza para as reuniões de regulação, então se considera ter 52 semanas no ano. E tirar todas aquelas de férias, Natal, né, a gente está ocupando aí 60%, 70% das semanas, né, com reuniões de regulação. Sobre o arcabouço regulatório aqui que rege a nossa atividade, eu queria destacar esse decreto, né, que é um decreto super relevante que foi editado em 2020 e que regulamenta a análise de impacto regulatório e para todos os órgãos da administração pública federal. Né? E basicamente, a análise de impacto regulatório é um exercício que o órgão tem que fazer antes de editar uma norma. Né? E ele traz ali uma série de requisitos, né, para essa atividade. E depois você qual o problema regulatório. Quando você tem regular esse negócio, qual é o problema efetivamente? Esse problema ele vai ser resolvido por meio de uma norma? Há outras formas de você lidar com esse problema sem ser efetivamente editando o ato normativo, porque se tiver prioridade, então certo. Não, depende, a gente tem que fazer né, editar uma norma. Então, o que esse decreto preconiza que você tem que analisar os impactos econômicos daquela norma. Vai ser editado. Basicamente, só falando dos custos que você vai impor aos ambientes regulados. E depois estão falando para isso para os benefícios. Falar é fácil, né? Você calcular, né, os benefícios de uma norma é sempre complexo. Né? Os custos a gente consegue ali fazer um esforço, né? Trazer uma quantificação. Isso a gente fez, né, na regra que a gente editou sobre assembleias digitais, a gente conseguiu lá monetizar bem o custo que a gente estava entregando ali, mas o benefício sempre fica ali um pouco mais subjetivo, mas que esse decreto determina que a gente tem que ter leis fundacionais, e o que nos ajuda muito é que ele tem algumas hipóteses de exceção. São essenciais para que a gente possa ter um do processo de normalização mais célere, porque nem tudo tem vocação para o IRS. Depois, muitas vezes que você está flexibilizando alguma exigência, não é que você vai fazer o ED, é que você vai se flexibilizar, ou você está simplesmente uniformizando sua regra, uma regra internacional, então, e que traz alguns pesos que são muito importantes também para não engessar o processo de normalização. E basicamente também, né, e determina que tudo deve ser objeto de consulta pública, mas tudo a gente já tinha essa tradição, então eu sei que para a gente não foi tanto. O decreto de 10.210, 2002 são regras gerais para elaboração, publicação e alteração de atos normativos. Essa regra também tem uma resolução própria, né, que é a 67, que vai ali no passo a passo do processo de normalização da casa. Eu vou transpor, vou passar o slide. A gente tem aqui as 5 etapas, processo de normalização do CZ. A primeira delas é que determinado tema entre na agenda regulatória. Ou seja, ele tem que ser priorizado, né? E ele é priorizado quando ele posta da agenda regulatória, para que a gente tenha tenha previsões do carregamento para esse quesito. Aqui a gente tem feito recentemente a divulgação da ideologia regulatória da semana no evento que a CVU faz de aniversário, né? Que esse aniversário da semana é 7 de dezembro,
E neste evento, que eu voltei, né, é público e etc., a gente faz essa divulgação da agenda regulatória do ano subsequente. Isso também vai para o caderno de indicadores da CD1, que é o caderno que basicamente são indicadores da nossa produtividade. Então, a gente é avaliado, né, como instituição no contexto da atividade de uma organização em função do cumprimento para essa agenda do regulador. O AIR eu já comentei, né, uma etapa que se faz necessária naqueles casos em que a gente não consegue enquadrar aquele assunto como uma dispensa, como efetivamente a gente pode elaborar esse relatório desse trabalho, né, que ele comuna com o relatório de ALEB. Na CVE a gente tem uma assessoria, que é a RASA, Assessoria Econômica, de Análise Econômica de Produtos, que elabora muitos desses aliás, um dos deles são feitos pela STE e pela hoje pela SLC. Quando você tem uma dispensa de ARR, você tem que elaborar uma nota técnica dizendo um quadrão de fila de dispensa no requisito do decreto. Isso é uma obrigação que parece um pouco burocrática, mas tem sido bastante verificada por órgãos de controle. É o quanto os casos que a gente segue adiante por uma consulta pública, né, sem passar por essa etapa de AE, e quanto a gente conseguiu, fez e elaborou essa nota técnica para ficha em enquadramento e o vai das dispensas lá do decreto. Depois, passada a etapa do AER, a gente vai para a consulta pública, até o momento em que a gente disponibiliza uma minuta de norma, né, para fins de comentários do público. Essa minuta de norma é acompanhada de um edital de consulta pública, que basicamente exposição os motivos, né, da CPM para que está proposto aquela. Depois a gente segue para edição do normativo, né, enfim. Realizamos a consulta pública, analisamos os comentários, produzimos, né, um relatório e, ao divulgar uma norma, a gente divulga também esse relatório de consulta pública e a gente comenta. Foi recebido, né, a nossa posição em relação a acatar ou não determinada sugestão. E aquele decreto lá, o 10.411, não só trouxe o AIR, como trouxe o ARL, que é a avaliação de resultados regulatórios. Então, de tempos em tempos, você tem que pegar uma determinada norma e avaliar se... Lembra aquele formulario regulatório que você tratou via normatização? Legal. Passando o tempo, como é que está essa situação? Você conseguiu resolver o problema com a norma que você editou? Não conseguiu? Por que não? Qual ajuste pode ser feito? Então, a avaliação de resultados regulatórios também é uma exigência que precisa ser feita a partir de uma agenda que você determina, né, duas normas para serem avaliadas um tempo depois. Bom, reunião de regulação é o momento que a gente toma, né, as decisões, as deliberações relacionadas ao processo de normatização. Ela tem o colegiado, né, a STM, claro que é relatores, as áreas que tratam, né, daquela matéria na CVM, também a Procuradoria Federal Especializada e a Superintendência Geral. A agenda regulatória da CVM também está aí no site, a gente publica ela desde 2019, ela está disponibilizada aí no site do CVM. E aqui a agenda regulatória da CVM para 2025. E perceba que a gente tenta dividir os temas na etapa que o processo de normatização se encontra. Então, aqueles temas em que a gente já passou por AIR, consulta pública, nos anos anteriores, no ano anterior, o que a gente espera, né, para esse ano agora de 2025? Normas a serem editadas, a edição dessas normas. Temas para consulta pública, e aqui a gente está incluindo os temas que a gente já fez o AIR ou os temas em que a gente conseguiu enquadrar com uma dispensa de AIR. Então, nesse caso aqui, são temas que a gente está prevendo que a gente vai iniciar uma consulta pública em 2025. Os estudos de AIR, né,
temos que a gente vai passar para essa etapa, ou ALN. Temos também os projetos, né, dessa agenda de Open Capital Markets e de inovação, a portabilidade de investimentos, laboratórios experimentais de Cibalium LED, os valores mobiliários nos ERTs. E temos ali uma caixinha, a caixinha surpresa, né? Pode acontecer ali, surgir dali coisas que outras vezes não estão previstas, podem ou não acontecer. Às vezes tem uma discussão grande, né, da taxonomia sustentável brasileira, né, junto ao Ministério da Fazenda, uma consulta pública. Se isso tiver o trâmite esperado, né, você vai ter ali uma missão de regulamentar isso, ou que se refere às companhias abertas do primeiro momento, fundos de investimento do segundo momento. Temos os temas do COI também, que é um tema que nos pôs a FIS, em que a gente pretende ter uma ação em relação a isso. Temos 2 pareceres de orientação que a gente vem trabalhando, né? Um sobre Identifiers, um sobre propor práticas para enfrentamento de situações de conflitos de interesse. Então é ali uma caixinha surpresa que assim, tende a evoluir, mas não é certo que vai evoluir. E eu acho que é isso. O próximo já explicar. Frente de inovação financeira, só para terminar com esses 4 temas aqui, eu já comentei um pouco sobre eles. E acho que em relação a isso eu posso aguardar aqui eventuais questionamentos para encerrar logo. Então eu pediria que você voltasse e a gente terminasse aqui, fechasse aqui na agenda regulatória, e eu retorno aqui a palavra para a Ana para a gente continuar. Muito obrigado. Obrigada, Coronel. Antes de passar para o Júlio,